Se essa rua fosse minha, tá, tá, eu mandava ela brilhar, tá, 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 com pedrinhas cintilantes, só pro meu amor passar. Ai, o clima de amor, né? Recentemente a gente teve o quê? O Dia dos Namorados, meus curumins e minhas curuminhas. E se você namora, esse dia pode ter sido fofinho, ou não. E se você não namora, esse dia pode ter sido um tédio, ou não. Mas de qualquer jeito, a gente não conseguiu passar despercebido desse dia. E é justamente sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas, Wilson, o Dia dos Namorados já passou, pra que tu vai vir falar sobre o Dia dos Namorados? A gente vai falar sobre o Dia dos Namorados pra gente tentar entender uma coisa maior. Que seria o quê? Como algumas coisas são construídas e não naturais. E essa construção, ela é tão enrijecida que fica parecendo que é natural. Porque a gente já nasceu sabendo que existe um dia que é o Dia dos Namorados. A gente nasceu, a gente cresceu e a gente tá agora numa outra fase da vida, vendo todo mundo namorando, ou vendo todo mundo namorando e não namorando, e sendo impactado de alguma forma por esse dia. E a gente vai usar isso para entender sobre gênero e raça. Porque quando a gente fala, por exemplo, que gênero é uma construção social, as pessoas ficam tipo... O quê? Como assim? Está aqui, eu posso ver, é concreto, eu sinto os efeitos. Mas não é porque está aqui é concreto, você sente os efeitos e todo mundo sabe, é comum, que signifique que aquilo não foi construído em algum momento. Que aquilo em algum momento não surgiu e passou a ser o natural, a ser o comum. E a gente vai usar justamente o Dia dos Namorados para entender isso. Porque o Dia dos Namorados, ele traz efeitos em todo mundo. Seja você namorando para dar algum presente para a pessoa que você ama. Capitalismo aí, hein? Ou seja você solteiro, sentindo os efeitos de estar sozinho. E aí pode ser um efeito de solitude ou de solidão. E as pressões sociais para quando você vai arrumar alguém, sabe? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, curumins e curuminhas. O meu nome é Wilson Guilherme. Quem tá por trás da edição é a Emily. E esse é o canal Trecos do Will. Roda a vinheta. Falar sobre o Dia dos Namorados, a gente precisa rememorar o que é o Dia dos Namorados, por que surge esse Dia dos Namorados. E aí eu fui na internet, óbvio, fazer aquela pesquisinha, entendeu? E nem eu mesmo sabia de quando é que surge, por que surge, etc e tal. O Dia dos Namorados, Valentine Days, né, que é chamado no inglês e em outros países, ou Dia de São Valentim, como é chamado também em alguns países aqui da América, ele surge para rememorar a vida e morte de um padre católico chamado Valentim, do ano 270 depois de Cristo. Esse padre fazia o casamento de soldados, que na época, pelo imperador Cláudio II, não era permitido casar, porque o imperador entendia que se os soldados casassem, eles poderiam retirar o foco, que seria a proteção do império, para proteger suas esposas. Então ele proibia os soldados de casar. Mas óbvio que os soldados amavam e queriam se casar. E aí esse padre ia lá na clandestinidade, menino, e falava, vem cá, vou casar vocês. E casava. Quando o imperador descobriu, é claro, ficou super feliz? Não! O imperador mandou decapitar o padre Valentim. Deixa eu só ver se tá gravando, porque a última vez eu fiquei falando à toa. Tá assim. E esse padre Valentim foi decapitado no dia 14 de fevereiro. E aí, por isso que o dia de São Valentim, em alguns países, é no dia 14 de fevereiro. Tá, Wilson, mas pra que você traz essa historinha? Eu trago a historinha pra gente primeiro entender da onde surge, porque... justamente pra dizer, se tem um algo, ele surgiu de algo. Então, ele vai trazer efeitos a partir daquele surgimento. E um dos efeitos, por exemplo, do Dia dos Namorados, no nosso caso, né, como a gente chama aqui, é a apropriação pelo capitalismo. Nossa, você já vai explicar sobre capitalismo? Não, não vou entrar no capitalismo agora aqui no debate, porque o rolê é outro. Mas é importante a gente perpassar pelo capitalismo para entender que o capitalismo às vezes se apropria de determinadas temáticas e ressignifica essas temáticas para a sua própria obtenção de lucro. E aí, por exemplo, o fato de, até mesmo em países que vivenciam o Valentine Days, né, o Dia de São Valentim, a história de São Valentim não é tão difundida quanto a entrega de um presente para a pessoa amada. Entende aí as nuances, efeitos da existência de algo que nem sempre existiu, mas passou a existir ao decorrer da história. A gente tá conseguindo caminhar? Então vamos lá. E aí eu trouxe a diferença em alguns países de data também, justamente para demonstrar que o Dia dos Namorados não é algo que sempre existiu e é algo que foi enrijecido e que nem sempre esteve enrijecido.
justamente como, por exemplo, as premissas de masculinidade e feminilidade. A masculinidade não é a mesma coisa em todos os países, e nem mesmo dentro dos países ela é a mesma coisa, porque ela pode variar de região para região. O comportamento dito masculino ou o comportamento dito feminino se modifica ao longo da história ou ao longo da geografia. Então vamos lá. Na Espanha, por exemplo, em Valência, se comemora o dia do Valentine Day no dia 9 de outubro. Em outros locais se comemora no dia 14 de fevereiro. Colômbia, Peru, Nicarágua e Porto Rico é chamado de Dia do Amor e da Amizade. E aí, na Colômbia se comemora no terceiro sábado de setembro. Já em Peru, Nicarágua e Porto Rico se comemora no dia 14 de fevereiro. Na Bolívia, por exemplo, também se chama Dia do Amor e da Amizade, mas se comemora no dia 21 de setembro. No Brasil, a gente comemora no dia 12 de junho. Já no nosso país hermano vizinho aqui, a Argentina, né, nossas proximidades, nossos hermanos de futebol, eles comemoram no dia 20 de julho. Ou seja, nós não temos uma uniformidade, mas nós temos os efeitos disso. Porque independente de qual desses países você esteja, no dia que será este dia do Valentine Day, ou dia do amor e da amizade, ou dia dos namorados, a sociedade vai, de certo modo, se voltar para os relacionamentos. E aí dizer que você precisa presentear sua pessoa amada, que você precisa ter uma pessoa amada, que você precisa isso, precisa aquilo. E essa existência vai trazer efeitos sobre a sua psique, sobre a sua forma de se relacionar. Pode te deixar mais feliz, pode te deixar mais triste. Tanto é que existem várias pesquisas que dizem que, por exemplo, no Brasil, próximo ao mês do Dia dos Namorados, o aumento de número de acessantes em sites de relacionamento duplica. Por quê? Porque as pessoas sentem uma necessidade naquele período de estar com alguém. Tá, Wilson, mas o que você tá querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo usar isso como uma analogia para te explicar que, apesar da gente ter o gênero como uma coisa completamente enrijecida, ou a raça como uma coisa completamente enrijecida, eles passaram ao decorrer da história a surgir e a se enrijecer, tal qual como o Dia dos Namorados, porque nem sempre esteve ali. E aí eu trago uma citação da Butler, na página 69, que ela fala, no livro Problemas de Gênero, ela fala o seguinte: declarar que o gênero é construído não é afirmar sua ilusão ou artificialidade, em que se compreende que esses termos residam no interior de um binário que contrapõe como opostos o real e o autêntico, e sugerir que certas configurações culturais do gênero assumem o lugar do real e consolidam e incrementam sua hegemonia por meio de uma autonaturalização apta e bem-sucedida. Então, por exemplo, quando a gente fala que o gênero ele é construído, não quer dizer que ele não está sendo real ali. Eu tenho um amigo maravilhoso, Augusto, que faz parte do grupo de leitura da Butler. Oi, Augusto. Ele sempre gosta de usar uma metáforazinha para explicar sobre essa questão de ser uma construção alguma coisa, ser fictício, que a Butler tanto fala no livro quando vai falar sobre gênero. Que é basicamente, um dia você passou numa avenida e olhou para um lado e não tinha nada ali. Um mês, 2 meses depois você passou e tinha um grande prédio ali. Dizer que aquele prédio é natural e sempre esteve ali é um mito, porque ele foi construído. E dizer que ele não produz nenhum efeito estando ali também é um mito, porque ele produz efeito. Vai ter gente morando ali, vai ter gente vivendo ali, ou vai ter gente passando o dia trabalhando ali, mas vai ter algum efeito ali. Então, assim como, por exemplo, a questão do Dia dos Namorados, ele foi construído com o dia e ele produz efeito nas nossas vidas sentimentais, econômicos, etc e tal. Falar sobre gênero, raça, LGBTfobia é falar sobre construções sociais que passaram a existir em um determinado momento e por existirem produziram efeitos. Então eu espero que com toda essa analogia, toda essa volta que eu dei para poder tentar explicar e deixar bem desenhado para vocês que gênero, raça e LGBTfobia são construções sociais, assim como, por exemplo, o Dia dos Namorados, que traz efeitos nas nossas vidas, então esses outros também trazem efeitos nas nossas vidas. Espero que eu tenha conseguido fazer entender que tudo é construção e que tudo está construído. Fica a dica sobre gênero, raça, LGBTfobia e patriarcado. Se tudo está lá construído, tudo também pode ser demolido. Beijinhos, tchau, até o próximo vídeo.